Bem-vindos a mais uma Astrologia da Consciência, semana de 10 a 16 de novembro. Essa semana, ela tem algumas novidades no céu, porque Júpiter, o planeta da expansão, do crescimento, vai ficar retrógrado, acompanhando Mercúrio retrógrado. Pois é. O convite aqui é desacelerar de certa forma. Alguns aspectos com a Lua e Netuno trazem um espaço de ora ilusão, ora lucidez, e alguns aspectos mais intensos com Marte, trazendo um conflito aí com Urano, traz um caos inevitável e imprevisibilidade. Vem comigo nessa semana. Lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, para que esse estudo chegue para mais pessoas. Então, resumindo, é uma semana e um convite para você reorganizar o seu mundo interno. Esse é o céu da semana. A semana ela começa aqui com algumas conversas também que me chamam a atenção de Lilith em Escorpião. Não podemos esquecer que, por mais que é uma semana de mergulho interno por conta da lua minguante, e vocês vão entender no decorrer do estudo, Lilith ela traz o oculto, traz aquilo que a gente às vezes não quer entrar em contato, ainda mais no signo de Escorpião. Então, todos os aspectos eles ganham um tom oculto e magnético com essa Lilith em Escorpião. Momento que você pode acessar curas, momento que você pode acessar o que está realmente invisível para você, momento que você pode perceber seus pontos cegos. Então, não tenha medo de, assim, entender que é o momento de desacelerar, diminuir o ritmo para perceber o que Lilith tem aí escondido para você. Também pode trazer curas ligadas ao prazer, à sexualidade, à forma de vivenciar o amor, a entender pontos cegos muito profundos que estão travando alguma área da sua vida. Aqui no mapa é legal porque aparece as 12 áreas da vida. Sempre que a gente está falando de astrologia e desse estudo mais profundo, são 12 áreas que estão em jogo. Você não é só você. Você é a relação com a sua casa 1, a relação com a sua casa 2. Casa 2 é dinheiro. Casa 1 é você, a sua imagem, como você está se posicionando no mundo. A casa 3 é a casa da comunicação. Como que está a sua comunicação? Como está o seu diálogo interno? E por aí vai. Então, são 12 áreas que a gente vai trazendo mais ênfase, ora para uma área, ora para outra. O ponto principal é entender que estamos numa semana que é dar lucidez ao caos e prestar atenção em alguns pontos. Vamos aprofundar mais um pouco aqui? Segunda-feira, temos aí o início realmente da semana com a Lua em Leão. Pois é, a Lua em Leão, ela traz um aspecto de trabalharmos o nosso poder pessoal, a nossa vontade, a nossa autorrealização, o que realmente nos torna quem nós somos. E, ao mesmo tempo, na segunda-feira, temos uns aspectos muito positivos envolvendo Saturno, que gera estruturação, Netuno, que é a nossa intuição, e Marte, a nossa ação, a nossa vontade. Então, segunda-feira, temos uns aspectos interessantes para trabalhar coragem, ação, confiança. E sempre que estamos com uma lua em leão, é lembrar que é um signo fixo. Signos fixos têm uma tendência na sombra a ir para um lugar do controle. Então, qual que é a sabedoria da segunda-feira? Evitar jogos de poder, agir com confiança e não com controle. Porque na versão distorcida dessa segunda-feira, a Lua, nossos sentimentos e emoções, faz uma oposição com Plutão, que é um planeta que também está no signo fixo. Essa oposição gera esse espaço de ora controle, ora eu quero entender e me relacionar com as minhas expectativas, me relacionar do jeito que eu quero. E às vezes, no jeito que você quer, é um jeito que você aprendeu e nem é o seu jeito de se relacionar, nem é o seu jeito de agir. Por isso que o autoconhecimento liberta. E é trazer essa lua em leão de um lugar para você realmente estar alinhado com a sua verdade. Quando eu falo verdade, eu estou me referindo, na verdade, verdade, estou me referindo ao espírito, ao seu espírito que está ligado com a alma superior. Então, a sua alma superior que conecta com o seu corpo físico. É esse espaço que todo o nosso estudo da astrologia leva. Que na astrologia a gente pode tratar com o Sol, que é o planeta relacionado a Leão. Então, tornar-se o seu Sol, tornar-se quem você é estar totalmente pleno e alinhado com a sua alma superior
que é a sua verdade. Então, vamos começar a semana nessa autovibração, com ação, brilho, coragem, para você ser a melhor versão sua. Um ponto importante aqui, antes de eu avançar para terça-feira, é que teremos muitos planetas retrógrados. Júpiter começa a ficar retrógrado a partir de amanhã. Já estou dando um spoiler de terça. E o que acontece? Existe um desacelerar natural, um ritmo natural. A gente vive numa sociedade que prioriza o fazer, mas a vida e os ciclos estão sugerindo para você se conectar com a intuição, o sentir e sair do espaço de fazer, sem direção. Esse é o ponto importante. E como os planetas, inclusive Júpiter agora, que é um planeta ligado a crescimento e expansão, quando ele fica retrógrado, não adianta, ele é um planeta que rege muito o crescimento. Se ele está retrógrado, não adianta você querer pôr energia demais, querer muito rápido um resultado. As coisas levam tempo. Então, é ter uma sabedoria aqui nessa segunda-feira, entender que estamos no final já de um encerramento desse ano de 2025 e realmente organizar quais são as prioridades até o final do ano. Por quê? Com os planetas retrógrados, quanto antes você se organizar, quanto antes você estabelecer prioridades, melhor. Assim você evita imprevistos, evita frustração. E perceba que quando eu falo em definir o essencial e as suas prioridades, é levar isso também para 2026. Porque não adianta, eu vou fazer tudo quando começar 2026, qual que é o planeta que está regendo, o que está acontecendo. Depois vou gravar um vídeo sobre isso, inclusive, de 2026. Mas assim, não adianta você querer saber qual que é o planeta, qual que é isso, qual que é aquilo, se você não fizer a sua parte e estabelecer prioridades do que é essencial e do que você vai levar todos os dias na sua vida. Porque virar o ano não faz milagre, astrologia e planeta não vão fazer milagre. Você é o mestre da sua vida. Então, é muito importante a gente ter essa autorresponsabilidade. E eu, como intérprete aqui do céu, também faço questão de deixar isso bem claro. Terça-feira, Júpiter realmente retrógrado, como eu comentei com vocês. E no signo de câncer, elemento água, sentimento, emoções. Aqui é interessante observar que até o próprio signo que Júpiter vai estar, ele traz um ritmo mais lento. Porque câncer, que fala sobre sentimentos, ele vai trazer muito aspecto assim do que te nutre, o que você entende na sua vida como essencial e que te nutre. Câncer fala sobre o seu lar, sobre a sua casa física, a casa que você mora, a moradia, cidade você mora, a cidade que você mora te nutre, as relações que você tem mais íntima te nutre, qual é o poder que você dá para os outros e qual é o poder que você dá para você mesmo. Então, câncer traz as questões também dos laços familiares, como você pode tornar os laços familiares que você tem saudáveis, né? É importante, até em relações familiares, às vezes é sobre colocar também alguns limites e equilibrar. Eu gosto muito da frase com relações familiares, que é o que o amor faria aqui, né? Muitos problemas em casais, em relações com irmãos, qualquer relação familiar começa onde a gente se distancia do amor. Então, seja a situação que você está passando, pensa nisso, traz essa reflexão sobre o que o amor faria e perceba que 99% dos problemas são criados. Criados por onde? Onde? Como que é isso? Quando a gente fala em constelação familiar, que aqui a gente une outras áreas do saber, existe padrões de comportamento, que a gente fala em padrões de comportamentos sistêmicos. Esses padrões, eles podem estar interferindo hoje em questões que estão afetando seus relacionamentos. Então, aqui é a revisão sobre crenças, valores, o que te nutre, trazer esse foco no lar, na família, e Júpiter também traz um aspecto ligado aos nossos estudos, às nossas viagens. Então, aqui pode surgir alguma questão de você revisar alguma viagem, retomar algum estudo, retomar algum curso, repensar uma pós-graduação que você quer começar, uma faculdade que você trancou. Então, é o momento de você revisar, replanejar o que for necessário. E todo o convite da semana, como eu falei, é para dentro, por conta que
vocês vão entender, além dos planetas retrógrados, Mercúrio, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, tá tudo retrógrado. Existe a lua minguante que começa, vamos juntos? Na quarta-feira. Então, aqui é entender que a expansão, na verdade, é para dentro, quarta-feira. Então, nem tudo precisa ser resolvido hoje. É entender que você pode deixar o processo agir. O universo, ele está a seu favor. Como eu comentei, quando você está em conexão com a sua alma superior, com a sua verdade, o que acontece? Você não precisa ter essa urgência para querer resolver tudo. Você pode estabelecer prioridades e plano. Isso é muito importante. Mas você não precisa dessa urgência. Se você estiver conectado com a sua verdade, trabalhando esse mundo interno, você vai ser surpreendido pelo universo. Porque o próprio universo faz o movimento que ele tem que fazer. Se você estiver na sua verdade. Então, o universo vai agir. É só você trabalhar esse espaço. E aqui é o momento do vídeo, já que estamos no meio da semana, quarta-feira, lua minguante, convite é mais interno. Eu vou convidar você a fazer aquela pausa aqui comigo para respirar. Se for possível, feche os olhos. Se não for possível, só respira mais profundo. E solta o ar. E eu vou convidar você a pensar numa questão, numa situação, em algo que você quer ter uma clareza. E vou tirar um Baby Dragon, que trabalha a nossa criança interior, para contribuir com você nessa questão. Então, conecta. Estou aqui com os babies. Pensa na questão. Respira. O baby que saiu é o baby índigo. Ele é muito fofinho aqui. Ele fala o seguinte para você: escute seu coração para saber o que você quer. Baby índigo auxilia na compreensão do que eu preciso ouvir. E a frase é: eu sei o que quero. Então, eu perceber que, voltando nesse assunto, né, de tornar-se o seu sol, de ser o seu sol, tá aqui para ser esse protagonismo, para ser a causa e não o efeito do externo, não o efeito do que os outros querem. Então, quando a gente fala nesse baby índigo, ele está auxiliando você a entender que você tem que escutar a sua voz interna. Porque você sabe o que você quer. Você sempre sabe o que você quer. Você só precisa ouvir. Então, essa situação que você trouxe, você já sabe a resposta. E se fica leve, ok, é verdadeiro. Se fica pesado, ok, é falso e você tem que agir. No início da semana, lembra que eu comentei, né, que Marte está fazendo um aspecto aí, também oposto a Urano. Então, isso gera mudanças, isso gera situações que, às vezes, a rota muda. Os próprios planetas retrógrados, eles trazem uma lupa, como se você tivesse com uma lupa de aumento em determinadas situações. E essa lupa aumenta. Quando aumenta, você consegue perceber. Então, respira, toma as posições que você tiver que tomar, e o recado do Baby Índigo é esse: você sabe o que você quer, basta escutar. Espero que tenha feito sentido de alguma forma para você. Quinta-feira, continuamos com a Lua em Virgem. A Lua em Virgem trabalha muito esse aspecto de autocuidado, organização. É o momento de você aproveitar a semana aí para organizar o que precisa organizar. A Lua faz um bom aspecto aqui com Vênus, favorecendo seus contatinhos. No amor, favorece muito contatinho, favorece começar um relacionamento, sair com aquela pessoa que você está curtindo, que está fazendo sentido para você. Aqui fez um bom aspecto. Agora, quinta-feira não é o dia ideal para ter conversas difíceis, porque temos quadratura com Mercúrio e Marte. Aqui, ajustes finos ligados à sua comunicação interna é legal. Ajustes
relacionados com a sua rotina é legal, mas conversas mais tensas, aqui não é o ideal. O ideal é curtir com o contatinho, se você tá num relacionamento estável, no seu casamento, um dia para, de repente, fazer um jantar, fazer algo diferente, é, repensar planos aí já para 2026, já que a gente está com esse Júpiter retrógrado. E como temos aspectos mais tensos envolvendo a comunicação, se for para um lugar mais desafiador, antes de ficar reagindo, a reação gera muitas falhas na comunicação. Antes de ficar reagindo, perceba e se pergunte: eu estou sendo gentil aqui? Eu estou tendo uma escuta consciente aqui? Vai por esse caminho. Perceba que também muitos dos problemas que são criados é por falta de gentileza. E antes de também pensar em ser gentil com o outro, você está sendo gentil com você mesmo? Porque Virgem fala sobre como que está a sua alimentação, como que está a sua relação de autocuidado, né? Você, às vezes, que é mãe, prioriza só, às vezes, seu marido, seus filhos, e quando você para e fala assim, não, eu me permito comprar aqui algo para mim, gostei dessa roupa, e eu me permito, me fez sentido, ou vou reservar um dia da semana para fazer uma atividade física, uma caminhada, que eu tenha 1 hora só comigo. Aí não tem nem despesa envolvida, né? Então, trabalhar muito essa culpa inconsciente de você não se priorizar. Porque se você fala em gentileza, a gentileza ela só é real se você for gentil com você. Senão você está falando de gentileza e você está sendo escrava, menos gentil. E é importante perceber que nas relações é importante essa troca do dar e receber. E Vênus fala sobre isso, essa Vênus da quinta-feira. E caminhando na sexta, a gente tem aspectos muito favoráveis para estar em família mesmo, mas num lugar que você também se permita receber. E o Sol com Júpiter, né? Nesse Júpiter trazendo esse convite de câncer, de laços mais profundos. Então, aqui é estar em contato com a alegria, com a gratidão. E o único aspecto mais tenso de sexta é que a Lua faz uma oposição com Saturno. Aqui até brinquei, solte o que pesa. Na verdade, fuja de pessoas reclamonas. Se você está em situações de muita reclamação, de alguém que fica muito negativo, sexta-feira pode puxar, porque tem aí uma bad vibes com Saturno. Então, vai para alegria, vai para outros tipos de aprendizado com o Sol, com a vibração alta de sexta-feira e não a vibração baixa. E o fio que pode te conectar a essa vibração mais baixa é justamente entrar em contato com reclamação. Sábado com Lua em Libra. Lua em Libra trazendo aí um aspecto harmonioso. Também favorece os contatos, o amor, os encontros apaixonados. Até porque no meio dessa Lua em Libra, não esqueça que a Vênus está em Escorpião, a Vênus sensual, a Vênus que ela é mais ligada aí com a libido, ela aumenta a libido, né? A Vênus em Escorpião. Então, temos uma Lua favorável para os relacionamentos, com uma Vênus que já está em Escorpião. Aqui tem aspectos no sábado de cura. Então tá muito legal para as relações se transformarem. E aqui sim, se você precisar de uma conversa mais difícil, uma conversa mais tensa, sábado é mais interessante que quinta-feira. Então, sábado também favorece leveza, encontros, novas conexões. Uma oposição com Netuno pode trazer ilusão. Então, cuidado com ilusões, foca na verdade, foca na conexão com o seu Sol, para não cair nessa vibração. A semana em si, quando a gente entra no domingo, ela repete esses aspectos de sábado. Então, aqui domingo é lembrar que todo dia da semana, pela astrologia, tem uma frequência. Domingo, por isso que em inglês é Sunday, né? Vem do sol. Então, você entender que domingo é o dia do sol, é o dia para você cuidar de você. Nessa construção do calendário. Então, assim, momento ideal para beleza, arte, descanso, é o dia para você. É o dia que domingo tá bem, bem gostoso, bem harmônico.
E é entender que, no final, a paz é a sua maior produtividade, quando você está realmente em contato com o seu sol. E essa semana é isso, meus amores. O céu está desacelerando. O ritmo está pedindo que é para ser mais lento. E você pode reorganizar seu ritmo interno. Perceber que nessas retrogradações, por algum motivo, pede revisão. Quando você revisa, é um momento que você pode também ter progresso. Quando você organiza e tem mais disciplina, você também tem mais liberdade. E o universo ele não vai retirar nada do que não foi para sair. E o que for para sair, ele vai tirar. Por quê? O universo retira o que não vibra com a sua verdade, com a sua expansão. Aí aqui eu falo sobre o que a gente comentou no início. Se eu estou tornando-se meu sol a minha verdade, o universo ele vai retirar o que não está vibrando. Então nem sempre você precisa ter uma urgência de resolução. E aqui tem as minhas redes, Débora Desotti _. Lembra de se inscrever no canal, comentar, curtir. Comenta aqui como foi para você esse vídeo e o tanto que você percebe se você está pronta para desacelerar nesses planetas retrógrados. Uma linda semana para vocês. Um beijo no coração.